O Brasil encerrou o ano de 2016 com 24,8 milhões de brasileiros vivendo com renda inferior a um quarto do salário mínimo por mês, o equivalente a R$ 220. O resultado representa um aumento de 53% na comparação com 2014, quando teve início crise econômica no país. Isso significa que 12,1% da população do país vive na miséria, conforme aponta a síntese de indicadores sociais CIS, divulgado nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O maior número de pessoas em extrema pobreza estava concentrado na região Nordeste. Eram 13,1 milhões de pessoas vivendo com menos de um quarto do salário mínimo por mês na região. O menor contingente de pessoas nesta condição foi observado no Centro-Oeste com cerca de 900 mil pessoas. Outras classificações. Em nível internacional, o Banco Mundial considera como situação de pobreza extrema a linha de $5 por dia para consumo individual. Em 2016, esse valor correspondia, no Brasil, ao rendimento de R$ 387 por pessoa. De acordo com o IBGE. Com base nesta classificação, havia no país 52,2 milhões de brasileiros em pobreza extrema. A maior proporção de pessoas nesta condição foi observada no Maranhão, 52,4% da população local. E a menor em Santa Catarina, 9,4% da população local. Ainda com base nesta classificação do Banco Mundial, o IBGE destacou que 42 em cada 100 crianças com até 14 anos de idade viviam em situação de extrema pobreza, o que corresponde a 17,8 milhões de pessoas nesta faixa etária. No mundo, 50% dos pobres têm até 18 anos. Enfatizou o Instituto. A pobreza além da renda. Ao ampliar a análise da pobreza para além da renda, ou seja, para questões relacionadas a saneamento básico e educação, o IBGE constatou que, em 2016, 64,9% do total da população brasileira possuía ao menos uma característica que o colocava no que o IBGE classifica como pobreza multidimensional. Segundo o IBGE, a evolução de indicadores monetários pode diferir de indicadores não monetários de tal forma que o crescimento econômico não seja suficiente para garantir progresso. A partir dessa reflexão, o Instituto avaliou, além da renda e do acesso a saneamento básico, o acesso à educação, à proteção social, a moradia adequada e a comunicação. Concluiu que 26,6% da população tinha restrição de acesso à educação. 15,2% população tinha restrição de acesso à proteção social. 12% da população tinha restrição de acesso às condições adequadas à moradia. 37,9% da população tinha restrição de acesso aos serviços de saneamento básico. 32,1% da população tinha restrição de acesso à comunicação internet. O IBGE enfatizou que o acesso a direitos é uma questão fundamental para se ter um desenvolvimento inclusivo, e que a análise destes dados é relevante para direcionar políticas públicas para combater a pobreza no país. Gostou? Deixe seu like e compartilhe.